Bom dia, meus queridos, graça e paz. Estamos aqui no nosso 8º dia da campanha Um Mês para Viver. Hoje estamos encerrando o princípio número 1, primeiro princípio, que é uma vida apaixonada, viver apaixonadamente. Amanhã iniciaremos o segundo princípio, mas hoje o nosso tema é ligando o motor a toda velocidade. Tem um autor que diz que nunca é tarde para você começar. Mas nunca é tarde para nós começarmos e recomeçarmos a nossa vida, porque Deus sempre está conosco a nos abençoar. É claro que na nossa vida sempre há momentos que nos sentimos impotentes. Você pode aí agora pensar em alguns medos que te paralisam, algumas situações que te deixam realmente impotentes. Eu quero te dizer o seguinte: você não é o único. Todos nós, eu tenho, você tem, nós temos momentos em que nós nos sentimos impotentes, que nós nos sentimos até mesmo inúteis em algumas situações, mas nós temos um Deus que é um Deus de recomeços. Hoje, a ilustração da nossa vida, nós vamos usar a pista de motocross. Eu não sei se você já viu uma pista de motocross, se você já observou uma competição de motocross, mas o motocross é feito a céu aberto numa pista feita na própria terra, né? E tem muitas ladeiras, tem muitas curvas, tem muitos buracos, tem lama. Então é uma pista bem difícil, bem íngreme, para dificultar a ação dos motoqueiros e também acirrar a competição. A vida também pode ser comparada a esse motocross. Tem subidas difíceis, tem curvas muito difíceis, bem fechadas de se fazer, tem buracos. Então, nesse percorrer da pista, os motoqueiros caem, se ralam, mas se levantam e continuam. Nós também na vida, nós podemos derrapar em algumas curvas, nós podemos demorar para subir algumas subidas mais difíceis. Então, se assemelha muito à nossa vida. Mas uma coisa, irmãos, é certo: nós somos chamados a perseverar. Uma vida apaixonada, ela tem como base a perseverança. Eu quero que você leia comigo Isaías 40, versículo 31, que eu vou ler para você aqui. Olha bem, presta atenção. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então Isaías está encerrando um capítulo aqui. Ele diz que os jovens se cansam, os jovens se fadigam, mas os que esperam no Senhor têm as forças renovadas. Você pode estar derrapando talvez na sua vida familiar, sua vida conjugal. Você pode estar tendo dificuldades de subir a sua vida profissional. Em todas as áreas podemos ter dificuldades nessa pista da nossa vida. Mas o nosso Deus é o Deus de recomeço. Eu vou ler de novo para você. Vou ler de novo. Isaías 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto, como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Todos nós derrapamos nessa estrada chamada vida, mas uma vida apaixonada está baseada na perseverança de enfrentar essa vida. Nunca desistir. Nós somos chamados a nunca desistir de uma vida apaixonada. Conta-se a história, quem conheceu o Thomas Edison, que inventou a lâmpada, que ele fracassou mais de 1000 vezes, milhares de vezes, ao inventar a lâmpada. Ele falou: mas você, Thomas, fracassou? E falou: eu não fracassei, eu descobri mais de 1000 vezes como não fazer. E ele perseverou e ele inventou a lâmpada. Então assim, nós somos chamados a não desistir, somos chamados à perseverança da vida todo o tempo. Por quê? Porque nós temos um Deus, queridos,
que é um Deus de segundas chances. Imagine se nós não tivéssemos segunda chance. Todos já teríamos há muito tempo perecidos. Seríamos já consumidos pelo pecado, pelos fracassos, pelos erros. Mas Deus nos dá segundas chances. Você lembra da história de Pedro? O apóstolo Pedro, não é? Todo importante para a história da igreja, é considerado com Tiago e João um dos colunas da igreja. Mas Pedro, com toda a sua convicção, ele declarou assim a Cristo: eu vou com o Senhor até o fim. O que foi que Cristo falou com ele? Você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Ele jamais vai fazer isso. Ele, irmão, está sendo muito sincero em seguir Jesus naquele tempo ali. Mas aí veio a perseguição, Cristo foi preso, e o que Pedro fez? Pedro negou 3 vezes, negou o mestre que ele disse que não ia negar. Então o que acontece com ele? Na hora que ele nega a 3ª vez, o olhar de Cristo alcança o coração de Pedro. Pedro ali, se ele não tivesse recebido aquele olhar como um olhar de compaixão e misericórdia, ele não seria ninguém. Mas ele recebeu o olhar de Cristo como um olhar de recomeço. E depois lá ele vai declarar que ele ama Jesus e está pronto para pastorear o rebanho de Jesus. Então ele teve um recomeço. Ele teve uma segunda chance. Deus sempre vai nos dar uma segunda chance para nós perseverarmos na vida apaixonada. Provérbios 28, versículo 13, diz o seguinte: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e o abandona. Então nós temos que aprender com as perdas. Quando você erra, quando você aparentemente no plano aqui nosso, humano, fracassa, nós temos que aprender com esses erros, confessar esses erros, abandonar esses erros e levantar diante de Deus para uma vida apaixonada e perseverante. É assim, não precisamos ficar caídos lamentando o nosso erro, chorando o nosso erro, né? Desesperado. Reconhecemos o erro, colocamos nas mãos do Senhor, nos levantemos e vamos perseverar, porque Deus é o Deus que nos dá segundas chances. Amém? Deixa eu orar para você. Senhor Deus, Pai querido, eu agora quero abençoar, ó Deus, todos os que estão participando, ó Pai, desse momento, assistindo esse vídeo, Senhor. Abençoa em nome de Jesus. Ó Pai, seja qual dificuldade está enfrentando na vida familiar, profissional, vida pessoal. Ó Deus, abençoe em nome de Jesus. Ó Pai, dê uma segunda chance agora em nome de Jesus. Renova as forças como a Tua palavra nos garante em Isaías, ó Pai. Renova as forças de cada um, Senhor, e dê a cada um perseverança para que este caminhe, continue lutando e honre o nome do Senhor. Ó Pai, que a vida apaixonada de Jesus seja visível em nós e nós vivamos para a glória e honra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Abençoe vocês. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.